Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, a mensagem do sétimo anjo, o meu, o teu, o nosso programa. E nós, dando início nesta programação, teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Oremos todos agora, orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos e pela paz. Agradecemos ao Senhor também por estarmos reunidos nesta hora, essa grande congregação invisível espalhada por todas as partes, e estamos juntos para reverenciarmos a Tua bendita palavra, para reverenciarmos o nome do Senhor. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados e agradecemos por tudo. No santo nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a escritura que vamos ler está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 6,
começando no versículo 38. E enquanto vocês procuram, nós daremos então as nossas notificações. Este programa é publicado aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, todas as semanas de segunda a sábado. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa, no estado de São Paulo, onde temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom, também no estado de São Paulo. E os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. E todos vocês são bem-vindos. E nós pedimos a todos vocês que amam esta mensagem, que amam esta programação, que, se não são inscritos, inscrevam-se no canal e também, quando estiver assistindo, clique no gostei para que a plataforma do YouTube possa impulsionar a nossa publicação e, com isso, alcançar mais irmãos, mais pessoas que são eleitas, predestinadas para ouvirem essa palavra do Senhor. E também você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários e nós estaremos orando por você. Nós temos também os grupos de WhatsApp. São 3 grupos. Aí, se você desejar também ser participante de um dos grupos, é só deixar o teu pedido. Aí embaixo está a descrição do vídeo com o número do nosso WhatsApp. Aí é só fazer o seu pedido e nós te adicionaremos com muito carinho. E agora, dito todas estas coisas, nós vamos então para a leitura da bendita palavra do Senhor. Vamos aqui então. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Amém. Até o versículo 42, né? Agora nós vamos aqui para a leitura da mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, e nós vamos continuar a partir do parágrafo 265. Leiamos assim: e a coisa genuína colocada bem ali, diante deles, eles se afastam. Eles não pertencem à minha organização.
Quer dizer, aqui isso está entre aspas, né? Quer dizer, nós não vamos aderir a isso, porque isso não é da nossa denominação, isso não é da nossa organização, né? Que coisa! Simplesmente, veja, simplesmente um cego guiando outro cego. Não cairão todos na cova? Cegados por tradições denominacionais de homens. Eles os colocam para fora de suas igrejas, como Deus disse que fariam. Em Apocalipse capítulo 3, como de costume, como profetizado. Note como Jesus se deu a conhecer a estes discípulos. Agora encerraremos estes dois discípulos, Caifás, Cleopas, melhor dizendo, não era Caifás, né? Melhor dizendo, e seu amigo. Agora estamos na ressurreição. Amanhã, depois da ressurreição, a primeira ressurreição. Que bonita manhã! Jesus está ressuscitado dentre os mortos e vivendo entre seu povo. Que bonito pensamento! Ele está aqui do mesmo modo hoje como esteve naquele dia, porque Ele é o mesmo ontem e hoje, e revelando-se mais hoje que Ele se revelou em qualquer outra era. Desde aquele dia, vem através do trigo e talo e casca e tudo, passado agora. Estamos no trigo novamente, veja, estamos de volta ao grão, conhecido como sabemos. Observe como ele se deu a conhecer a estas pessoas. Agora lembre-se, como o Messias deles, pouco antes de encerrarmos, da palavra prometida, da era, note, ele apareceu como disse que faria aos profetas. Note, nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas escreveram dele tinha de se cumprir. Isto ele estava falando, o Senhor Jesus Cristo estava falando para aqueles dois discípulos que estavam no caminho indo para a igreja, a aldeia de Emaús, né? Então eles estavam conversando acerca dos acontecimentos que haviam acontecido ultimamente em Jerusalém, que era a crucifixão do Senhor Jesus Cristo, que era a sua ressurreição e tal, e eles não estavam crendo muito naquilo não, porque eles disseram assim: é bem verdade que algumas das irmãs foram ao sepulcro e disseram que ele tinha ressuscitado, mas hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu, né? Então foi por isso que o Senhor Jesus Cristo os chamou de nécios e tardos de coração, né? Bom, observe-o, ele se refere diretamente à palavra de Deus. Ele nunca veio e lhes disse claramente: vós não me conheceis, eu sou o Messias que ressuscitou. Ele nunca disse isso. Veja, ele somente lhes deu a Escritura, como João fez, e os demais, está vendo? Então ele mostra para nós que o Senhor Jesus Cristo nunca disse: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Ele nunca disse isto, né? Ele deixou que eles
vissem o cumprimento da Escritura. Esses dias nós estávamos em algum lugar, eu e uma certa pessoa, né, que é minha neta, e o homem fez alguma pergunta. Então é para a igreja, né, alguma coisa que nós íamos comprar, e eu disse Aí a minha neta disse, ele é pastor, né, falando a respeito da nossa pessoa. Ele é pastor. Aí o irmão disse, era um irmão também, né, só que a gente não conhecia. Ele disse assim, então o senhor é pastor? Eu falei, sim, né? E depois, no caminho, minha neta disse, por que o vovô não gosta de falar que é pastor? Eu falei, não é que eu não gosto, eu não vejo nenhuma necessidade, né? Eu sou pastor, eu sou um reverendo, eu não vejo essa necessidade, não é? Mas então, é o caso aqui. O Senhor Jesus Cristo nunca disse eu sou o Messias e nem sou o Cristo, mas ele queria que eles vissem o cumprimento da Escritura naquele dia, né? Então é nisso que ele está falando. Está vendo? Eles mesmos têm de identificar isso. Eles têm de julgar por si mesmos. Agora, não durma, julgue por si mesmo. Isto é, se você não pode ver as Escrituras se cumprindo em seu determinado tempo, então não adianta falar nada mais. Não adianta dizer isso é aquilo, porque ele não viu aquilo. A pessoa não viu aquilo em lugar nenhum, não viu isso nas Escrituras. 270, nécios, tardos, né, de coração, para crer tudo o que os profetas disseram que tinha de acontecer. Que repreensão para aqueles que alegavam conhecê-lo. Está vendo? Porque esses eram os discípulos, eram 2 discípulos. Nós cantamos um hino bonito, né? As igrejas cantam, nós cantamos 2 discípulos no caminho de Emaús, iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou, não conheceram que era o meigo Salvador. Não é maravilhoso? Eles estavam andando e conversando sobre os últimos acontecimentos e de repente um estranho se apresentou ali ao lado deles e foi andando com eles e perguntou para eles, o que falais tão atentamente assim? Né? E eles disseram, você é estrangeiro aqui em Jerusalém, que não sabe os últimos acontecimentos que aconteceu de um homem justo que foi morto injustamente, né? Então, veja bem, pode ser que eles crescem mesmo realmente que ele era um homem justo e que foi injustiçado, foi morto injustamente, mas teriam eles crido que ele havia ressuscitado? Eles disseram, algumas irmãs disseram que ele ressuscitou, foram ao sepulcro e constataram que ele não estava dentro do sepulcro, mas, em outras palavras, né, inferindo, a gente não sabe se é verdade, porque hoje já é o 3º dia, e onde está ele? Cadê ele? Né? Então foi por isso que o Senhor chamou-os de nécios e tardos de coração. Está vendo? Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio, como eu disse há alguns minutos, e disse claramente, bem, não sabeis que eu sou o vosso Messias para esta era? Quer dizer, ele nunca fez isso, o Senhor Jesus Cristo, né? Se você não vê a Escritura, então não adianta te falar nada. É a mesma coisa agora. Se nós pregamos aqui, mas se as Escrituras não forem reveladas para cada pessoa,
não vai adiantar nada. A pessoa não vai crer mesmo que você diga e fale e bata o pé, ela não vai crer, porque ela não está vendo o cumprimento das Escrituras. Aleluia! Não sabeis que eu sou Ele? O verdadeiro servo de Deus. Olha isto, hein? Que eu acabei de dizer agora mesmo. O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica desta maneira. A Escritura identifica quem Ele é. Aleluia! Né? Eu não sabia que o profeta ia dizer isso, né? Mas ele está dizendo aqui o mesmo que eu disse que aconteceu conosco lá, com aquele irmão, né? Um verdadeiro servo de Deus nunca se identifica quem ele é. Claro, ele o fará, mas chamou a atenção deles para o que os profetas tinham dito, para esperar na era do Messias. Está vendo? Responde, nécios e tardos de coração, para não crer que tudo o que os profetas disseram acerca do Messias devia acontecer. Eles eram tardos do coração e nécios porque não estavam vendo o cumprimento das profecias ali, na frente de seus olhos, né? Ele, como João, deixou que a palavra da Bíblia o identificasse, o que ele era para eles. Isso devia ter sido claro o bastante. Se a palavra o tinha identificado, isso devia estar claro. Quem era a promessa que estavam contemplando? Eles sabiam que ele tinha alguém tinha de entrar em cena naquela ocasião. Mas será que eles viram isso? Será que eles se lembraram disso? Não é? Isaías 40, voz do que clama no deserto, endireitai vereda ao vosso Deus. Será que eles tiveram discernimento para observar essas Escrituras e saber que aquilo estava cumprindo naquele dia, quando perguntaram a João, quem é você? Você é o Cristo? Ele disse, não. Você é Elias? Ele disse, não. Você é algum profeta? Ele disse, não. Então quem é você? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a profecia cumprida do profeta Isaías 40. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Isso não faz a gente dar glória a Deus? E agora você pensa, meu Deus, eu tão fraquinho como sou, eu tão indigno como sou, e consegui ver o cumprimento de Malaquias 4 neste dia em que eu estou vivendo. Não é maravilhoso isso? Né? Bendito seja Deus. Ora, ele diz, agora deixai-me mostrar o que a palavra diz que deve acontecer neste dia. Não estou eu, esta noite, tentando dizer-lhe palavra por palavra, até mesmo quanto à posição, ao lugar, aos nomes e números, tudo mais, e todos os sinais, tempos e tudo, que estamos bem aqui no tempo do fim. Sem dúvida você pode ver do que estou falando. Está vendo? Veja, isto está tão claro que não devia mais precisar de identificação. Ele disse, quando esteve aqui na terra, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Elas são o que? Elas testificam
o que eu sou, vejam quem eu sou. Então, não precisa dizer eu sou ele, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o reverendo, doutor, fulano de tal. Não precisa nada disso. Deixa que as Escrituras identifiquem isto. Se a nossa vida for identificada com as Escrituras, então aquilo é o cumprimento daquilo, né? Mas se não identificar com as Escrituras, então aquilo não é o cumprimento da palavra. Aleluia! Note, ele começou com Moisés, o profeta, um profeta Deuteronômio, capítulo 18, 15. Agora, estou observando as Escrituras aqui em Deuteronômio 18, 15. Moisés disse: o Senhor teu Deus... Veja, Deus lhe falou no topo da montanha e, que coisa! O trovejar. Eles disseram que o Senhor, que Moisés fale, não Deus, para que não pereçamos. Você conhece a Escritura, não é? Quando Deus fez trovejar lá e pedras rolaram das montanhas e o Senhor falou com eles, eles ficaram com muito medo e eles disseram: Moisés, diga ao Senhor que não fale mais conosco, porque senão nós vamos morrer, mas que ele fale a ti e tu fala a nós. Por isso que a Bíblia diz que a palavra vem ao profeta. Ele disse: falaram eles bem, eu não falarei mais a eles dessa maneira. Quem foi mesmo que disse? O Senhor Deus Jeová. Disse, essa proposta deles é uma proposta boa, então de agora em diante eu não falarei mais diretamente com o povo, mas eu falarei a Moisés e Moisés falará com vocês, né? Ou com eles, né? Bom, vamos aqui mais um pouco, né? Eu não falarei mais a eles dessa maneira, mas lhes despertarei um profeta. E essa tem sido a sua mensagem desde então. Isso é o que tem de estabelecer a coisa toda no fim. E às vezes a gente se põe a pensar, existiu profeta em todos os tempos, menos agora, né? Agora não tem mais profeta, agora Deus não fala mais, então Ele fala conosco agora através do trovão, através da tempestade. Se assim fosse, então nós nunca teríamos ouvido a voz de Deus, né? Porque eu nunca ouvi a voz de Deus num trovão, falando audivelmente. Mas um profeta você já ouviu. A palavra vem ao profeta. Aleluia. Tem de ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. É a única coisa que ela pode vir. Se não vem, rompe a palavra de Deus e o faz dizer algo errado. Se não for assim, então Deus teria feito ou faria algo errado. Está vendo? Ela nunca irá a um seminário. Ela vai a um profeta. E o profeta é enviado de Deus, ordenado, e como se sabe que é, e não o que o homem disse. Temos tido Elias, e capas, tudo mais, e mantos, e todo tipo de bobagem que redundou em organizacionismo, com tudo mais. Aí começam a surgir. Eu não sei se vocês, pelo menos aqui na nossa região, da região média paulista, né, aqui, eu não sei se vocês se lembram, os mais antigos,
aqui da região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, essa região nossa aqui. Não sei se vocês se lembram quando surgiu o dito de que as pessoas iam no monte orar e aí Deus dava um dente de ouro para essa pessoa. E eu pensei, eu não vou lá, né, nesse monte, porque se assim fosse eu ia ficar rico. Porque cada dia que eu fosse no monte, eu ganharia um dente de ouro. Quanto não vale um dente de ouro? Então isso enriqueceria as pessoas. Mas isso é tudo bobagem, não tem base escriturística. Mas aquilo que tem base escriturística na palavra, as pessoas não creem, né? É lamentável isso. Mas virá a esta terra pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra, sendo a resposta deste dia, que colocará a noiva em ordem, uma minoria realmente pequena da igreja, e a levantará, isso mesmo, ele apresentará, eis aí está aquele de quem eu falei, veja que virá. E tudo o que os profetas disseram acerca dele e para esta hora, sem dúvida, teria sido interessante tê-lo ouvido dizer isto. Vocês não gostariam de tê-lo ouvido dizer isto? Tudo o que os profetas disseram acerca de... lembrem-se, ele disse o que os profetas diriam acerca dele, mesmo citando a si mesmo, o que ele tinha dito, e ele era a palavra citando. Aleluia. Bom, vamos mais para o 281. Agora, ouçamos as palavras que ele citou. Vocês gostariam de ouvir o que ele lhes disse? Vamos somente rever a conversação deles agora, pouco antes de parar. Agora eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história, da sepultura e do túmulo e das mulheres. Eles eram os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Então eles estavam, vou voltar aqui, eles estavam muito bem informados de todos os últimos acontecimentos materiais, né? Todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história da sepultura, que elas chegaram lá e não viram ele na sepultura. Tudo isso eles estavam informados, não é? Na sepultura e no túmulo, e das mulheres que o tinham visto, e de outro que disse que o tinha visto, e assim por diante. Ele disse, eles o informaram acerca disto. Quando ele perguntou, quais? Eles perguntaram, é só você que é estrangeiro aqui, que não sabe desses últimos acontecimentos? Ele perguntou, quais? Ele não disse nem sim nem não, ele perguntou quais acontecimentos. E eles começaram a contar da crucificação injusta, da sepultura que as irmãs não viram ninguém lá, e assim por diante, não é? Eles informaram acerca disso, e ele continua com a palavra acerca de citando a si mesmo através da palavra. Agora vejam, em Zacarias 12, ele deve ter citado Zacarias 11, 12, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata?
não é? No Salmo 41, versículo 9, ele foi traído por seus amigos. Está vendo? Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Abandonado por seus discípulos. No Salmo 35, verso 11. Então o profeta, irmão Brana, está citando as escrituras do Velho Testamento que tiveram cumprimento na morte do Senhor Jesus Cristo, não é? Acusado por falsas testemunhas, por Isaías 35, 7, tudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Muito bem, então mesmo na hora da crucificação, ele também não disse: vocês vão pagar caro, porque vocês estão crucificando o Messias. Vocês estão crucificando o vosso rei, o vosso Messias. Ele não disse nada. Ele ficou calado, não é? Aleluia. Isaías 50, versículo 6. Ele foi açoitado. Salmo 22, 22. Ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja as profecias acerca das quais ele poderia falar. Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E também no Salmo 22, versículo 18, eles repartiram suas vestes entre si. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, uma virgem conceberá. Salmo 22, versos 7 e 8, fizeram dele um escarnecido por seus inimigos, aqueles que se supunha fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. No Salmo 22, novamente, ele foi: nenhum osso era para ser quebrado, mas traspassaram-lhe as mãos e os pés. Aleluia. Isaías 53, verso 12. Morreu com malfeitores. Em Isaías 53, verso 9. Moído e sepultado com o irmão rico. No Salmo 16, verso 10. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim: não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos. Malaquias 3. João Batista foi seu precursor. E todos os tipos aos quais ele pôde ter ido, até mesmo a Isaque sendo o tipo dele, sobre a morte, sobre a montanha, aonde seu pai Abraão o levou. Gênesis 22. Bom, eu vou parar aqui agora por causa do nosso tempo que terminou, não é? Chegamos ao parágrafo 283, mas são coisas tremendíssimas, pelo menos para mim, são coisas tremendas. O tanto de escritura que o profeta irmão Brana mencionou aqui a respeito do cumprimento do que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. Quantas escrituras ele não citou aqui, né? E assim por diante. Mas nós vamos orar agora, não é? Orem comigo. Bendito Deus nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, teu santo Filho,
por mais esta oportunidade de estarmos alimentando a nossa alma da Tua bendita palavra, Senhor. E eu agradeço a Deus também pelos meus irmãos que estão atentos, estão alimentando as suas almas e não estão perdendo uma só palavra. Ó, meu Pai, abençoa cada um agora. E quanto aos doentes, nós pedimos a cura divina, nós pedimos a libertação dos males, nós pedimos que o Senhor repreenda toda dor, toda aflição, e também nós expulsamos os demônios das famílias, dos lares, das pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos agora, pedindo e agradecendo ao Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados, chegamos ao final da apresentação de hoje, não é? Uma mensagem muito maravilhosa que traz regozijo para a nossa alma. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém, amém.